aqui vai ser a segunda prece do capítulo 28 do Livro dos Espíritos. Aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo. De Allan Kardec. Eu sempre confundo aqui o Livro dos Espíritos. Faz parte. Então, vamos lá. A segunda prece do capítulo final aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Preces por aquele mesmo que ora. Aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Prefácio. Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção, desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e não raro intervindo nos atos de nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos ocorrem voluntariamente desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que nos depende o afastamento dos maus, sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem. O homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhe a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. A prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força de suportá-la sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos. Retirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu vos perceba,
e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, o nome do seu guardião, do seu guia, do seu protetor, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conhecei as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Outra, meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me achar em sofrimento e que me sustente se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e para resistir à inspiração do mal, a fé que salva e o amor que consola. Outra, espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida eterna, dai-nos força, coragem e resignação, inspirai-nos tudo o que é bom, defende-nos no declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones, necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me. Os guias são muito importantes e a presença deles é uma dádiva, né? Cada um com sua experiência, né? Tem gente que sente mais as presenças, tem gente que às vezes se sente em determinado momento a presença deles, mas é só agradecer essa proteção e essa instrução, essas intuições que eles vêm trazer para todos nós. Não dá nem para explicar, só agradecer a misericórdia de Deus pela presença desses seres em nossa existência aqui. Para afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do corpo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais aos sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. São Mateus capítulo 23, versículos 25 ao 28. Prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram impossibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo no mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que lhe resistamos. Esse negócio de espíritos obsessores, né, que tá muito interessante. Eu estou passando por uma fase... Estou tentando esclarecer uma fase que eu estou passando aqui. Eu estou compartilhando aqui já, juntando esse trecho que está sendo abordado aqui no livro. Quando eu vou dormir, eu tenho um espírito que ele, logo que eu durmo, meia hora que eu dormir, ele vem me agarrar. E aí eu acordo, vai fora do corpo, ele me agarrando, aí eu volto pro corpo e acordo. Então, fica aí. Mas aí, então,
eu peço, eu faço oração, peço proteção e tudo, mas a questão é a seguinte, vendo aqui, né, esse capítulo tá esclarecendo umas partes pra mim aqui, né, que ele vem porque eu tenho pontos negativos e é eles que dão essa brecha pra eles. E eles vêm, começam a enviar, né, mensagem, sugestões para que caia nesses pontos fracos, né, que todos nós temos aqui. E aí, se a gente cai nesses pontos fracos, aí eles conseguem ter maior domínio sobre nós. É o que eu percebo em mim. Então, se eu dou brecha, aí ele vai tomando conta, chega uma hora que, é muito trash o negócio. E aí, pra limpar, pra tirar isso, é um exorcismo. Pra quem participa do xamanismo aí sabe do que eu tô falando. Bom, continuamos aqui, mas olha, então a responsabilidade é toda nossa, não adianta, né? É bom pedir ajuda, fazer oração, mas tem a nossa parte que tem que fazer, que é ser firme e forte e se fortalecer para não cair, para diminuir o máximo possível as nossas falhas. Não sei se nesta vida é possível eliminar totalmente todas, algumas nós conseguimos eliminar até, mas existem algumas falhas que demora para se eliminarem, mesmo querendo, não basta querer, porque eu acho que é um pouquinho mais complexo do que se pensa, ou não, né, mas tem coisa em mim, pelo menos aqui, tá difícil de superar, mas fé em Deus e persistência sempre, né? A cada tombo um aprendizado, né? Que não sejam muitos tombos, mas estamos sempre aprendendo, pedindo proteção e ajuda para se melhorar. Continuando. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemural contra eles. Espíritos malfazejos que inspirais meus maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repelo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Para pedir a corrigenda de um defeito. Prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição de nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda a espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a... Aí você reflete, né, o que você é propenso ou propensa. E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito de meu livre-arbítrio.
Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e consequentemente a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para ser vitorioso da luta. Os defeitos são barreira que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me dá de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la para que não fique perdida e para que, quando ao Senhor prover me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Prefácio. Duas origens pede ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre a ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir. Como se tratara das solicitações de uma pessoa viva, devemos ao mesmo tempo imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Muito importante, né? A decisão que nós tomamos aí. Não adianta ter proteção, fazer o diacho, fazer um monte de coisa aí, pedir a nossa decisão naquele momentinho ali, que é o tchan da coisa. Eles podem dar uma proteção ali, fazer um esquema, mas é a nossa decisão. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não queríamos que nos fizessem. Prece: Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação que me impede a falir. Espíritos benfazejos que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, e cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Meu Deus, agradeço-te haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me velaste. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Para pedir um conselho, quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos antes de tudo propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem, esse é o resultado,
em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou abster-nos. Enfim, mesmo que se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes. Porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência de nossos guias, protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstém-se. Ou seja, na dúvida não faça. Eu já vi essa frase. Não sabia que tinha aqui no Evangelho do Espiritismo. Na dúvida, não faça. Bom para refletir. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me. Nas aflições da vida, podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista e com as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que pecamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportado. Deus onipotente, que vê as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Ação de graças por um favor obtido. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e de sua proteção. É que nos cumpre por um movimento espontâneo testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister interrompamos o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais
e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessários para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benéficos que me há concedido, aliás, pelos benefícios que... é benéficos mesmo, pelos benéficos que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. E você agradece seu anjo guardião dos espíritos guias. Ato de submissão e de resignação. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa a miúde, reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou quando não em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior, caso este último, em que, pela natureza da expiação, poderemos reconhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, que se queremos que elas não sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos, fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me dê forças para suportar as provações que te aprove e destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige, porque me quer salvar. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temos sucumbir. Se me não amparares, não me abandone, Senhor, que sem ti não posso. A ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones, ó meu Deus. Sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, conheces a fraqueza da minha carne, não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora, faze brotar a fonte de água viva, onde eu me descendente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas das aflições da minha vida.
Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer. Porquanto és o Senhor e eu, o servo fiel, curvarei a fronte sem me queixar. Porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Num perigo iminente. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte de nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitas assim ao grande como ao pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me, se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Ação de graças por haver escapado a um perigo. Pelo perigo que tenhamos socorrido, mostra-nos, Deus, que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar atento e emendar-nos. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja por mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que má podes tirar. Quando te apraza, inspira-me por intermédio dos bons espíritos que me assistem o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me consideres de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. A hora de dormir. O sono tem por fim dar repouso ao corpo, o espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momento à liberdade. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes da liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos, venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Prevendo a próxima morte.
Eu acho que... não, quase acabando aqui a prece, a segunda prece. Então vamos lá. Prevendo próxima a morte. A fé no outro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea, ainda que se não extinguiu de tudo, e a alma impaciente já alcançou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais, todos os seus cuidados são aqueles laços. Aqueles laços são mais tenazes, penosa e dolorosa é a separação e cheia de perturbação e ansiedade ao despertar no além-túmulo. Meu Deus, creio em ti e na tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer. Hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a inspiração pelo futuro para mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas um envoltório perecível da minha alma e que, quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se romperem os laços que me prendem a alma ao corpo e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e eu serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que é peculiar ao corpo permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas ou as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz não tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés, digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprover prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar tanto quanto em mim esteja o mal que eu tenha praticado. Se soou sem dilação possível a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que não me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente desta felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência. Sei que me não é defesa para sempre a esperança e que, pelo trabalho, alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons e o meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei como eles me veem. Sei que, merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vos encontrar aqueles a quem ofendi. Sei também que vou encontrar aqueles que a quem ofendi. Possam eles perdoar-me e o que tenho a reprochar-me, o meu orgulho, a minha dureza, as minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabule de vergonha. Perdoo aos que me tenho feito ou querido fazer mal, nenhum rancor contra eles alimento e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo que nada são em confronto com
As alegrias são as puras do mundo em que vou penetrar e onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que não me deixes falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. E aqui termina a prece, a segunda prece do 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então, até o próximo, que vai ser aí, o próximo vídeo será a terceira prece. Até mais. Tchau, tchau, tchau.